Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Você conhece o vinho amadeirado? Um vinho barricado? Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Hoje a gente vai falar um tema muito legal, muito interessante. Muita gente fala, o brasileiro adora vinho amadeirado. São aqueles vinhos que atravessam o estágio, amadurecem em barris de madeira, carvalho, tá? Vai ser muito legal, vamos com a gente aqui. Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, tá? E também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, confrade e confreira. Vamos nessa, Bob Júnior? Vamos nessa, pessoal. Olha só. Vocês sabem o que realmente acontece quando um vinho ele atravessa um tempo, alguns meses, um período, estagiando, amadurecendo num barril de carvalho, num barril de madeira? Então, olha só, gente, carvalho, a madeira que é geralmente para vinhos, tá, gente? Para cachaça tem outros tipos, umburana, amendoim, tá? Tem outro bálsamo, né? Tem outros exemplos aí de madeira, mas focando no carvalho, tá, gente? O carvalho é uma madeira muito utilizada na fabricação de barris, seja ele de 225 litros, a barrique, né? Seja ele gigante, aí tem até de 5.000 litros, 10.000 litros ou mais, foundries, né? Como se chama. A gente vai ter um vídeo dedicado aí à construção das barricas, como funcionam as barricas, vocês vão achar muito legal, mas também são utilizados para envelhecer e amadurecer outras bebidas, tá? Como rum, uísque, olha só, muito bacana, né, gente? Até mesmo algumas cervejas premium passam por barris um determinado período ali para agregar alguma característica. Mas vamos focar no vinho, tá? Falando aqui do nosso vinho, a madeira pode ajudar a enobrecer, tá? Tornar mais nobre um vinho que seria mais básico, tá, gente? Agregando aí novas características. Mas olha só, tem uma condição. A condição é que a uva que deu origem a esse vinho, ela precisa ser de boa qualidade, tá? Ela tem que ser de ótima qualidade, senão a madeira ela pode mascarar ali, ela pode, vamos dizer assim, esconder, tá? Os aromas varietais do vinho. Aí vem a pergunta, Bob, o que são os aromas varietais do vinho, tá? Os aromas varietais do vinho são os aromas primários do vinho, eles são provenientes, tá? De características que a gente encontra na fruta e também aromas que surgem na fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica ela faz parte da elaboração, da fabricação dos vinhos, tá? É nela que as leveduras eles vão consumir o açúcar que existe no mosto. O que é o mosto? O mosto é aquele sopa, aquele suco, né, que se extrai da prensagem, que se extrai das uvas quando elas chegam ali da colheita. Então, o mosto ele contém uma quantidade de açúcares e que as leveduras vão consumir os açúcares e transformá-los em álcool, tá? E aí o suco virou vinho, olha que legal, tá? Mas vamos lá, gente. É aí que surgem os aromas primários que eu falei agora há pouco. Esses aromas, eles são bem definidos, tá? E eles podem nos remeter principalmente a frutas. Eu vou falar aqui, ó, frutas cítricas, frutas brancas, frutas tropicais, frutas de caroço, frutas vermelhas, frutas negras, tá? Sejam elas frutas frescas ou frutas maduras, tá? Vai depender muito aí da região de clima frio, de clima quente. Isso é muito legal também. E olha só, outros aromas também primários, toques florais, herbáceos, ervas finas, especiarias, alguns aromas minerais, tá? Quando eu falei que a madeira, ela pode mascarar os aromas varietais do vinho, são esses aromas aí que eu citei, tá, gente? E assim, o resultado pode ser bem pior do que se esse vinho nunca tivesse passado por madeira. Então ele precisa muito dessa harmonia, tá? O vinho não barricado, aquele vinho que não passa em madeira, ele já é interessante, ele já é bacana de tomar, já é refrescante, frutado, tá? Então, a madeira ela precisa vir para agregar valor, nunca utilizar para mascarar defeitos, tá, gente? E aí, pessoal, esse nível, essa quantidade, vamos dizer, essa dose, né, de madeira que cada vinho vai suportar, que cada vinho vai aguentar aí receber, para que o vinho fique harmonioso, fruta e madeira, vai depender muito da qualidade das uvas, tá? Vai depender muito aí da qualidade da fruta, sem que a madeira tome conta de todo o resultado final do vinho.
E aí é uma missão do enólogo, tá? O enólogo precisa conhecer, ele precisa ter intimidade com o vinho que ele está trabalhando, né? Para ele escolher bem a madeira, ele escolher bem o tipo de barrica, sem que aí os aromas se sobreponham, sem que os aromas da barrica atropelem aí os aromas da fruta, tá, gente? Mas Bob, olha só, Bob, quais são esses aromas tostados aí, amadeirados, que o barril, que a barrica de carvalho traz, que ele agrega ao vinho, tá, gente? Eles são chamados de aromas secundários, tá? Eles vêm da fase de vinificação, daí secundário, eles já são posteriores à fermentação, tá? E não são oriundos da fruta, tá, gente? O vinho que estagia em barrica de carvalho, ele adquire aromas tipo, olha só, baunilha, chocolate, café, coco, torrada, tabaco, especiarias secas, especiarias picantes, amêndoas, caramelo, mel, melaço, são alguns exemplos, tá? Eles podem adquirir alguns deles, podem adquirir muitos e outras vezes tem aqui ainda até alguns aromas aqui que eu não citei, tá, gente? Eu citei os principais, os mais comuns, tá? Todos esses aromas, eu acho assim, eu considero que eles são agradáveis, tá? A gente identifica bem facilmente aí nos vinhos, tanto nos vinhos tintos quanto nos vinhos brancos. Eu também gosto de vinho branco amadeirado, tá? E eles colaboram aí com a formação aromática, com a complexidade aromática do vinho. O vinho vai ficando mais interessante e mais complexo, tá, gente? O tipo de madeira, tá? Ele também influencia nesses aromas. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. O carvalho francês, tá? Ele atribui principalmente ao vinho aromas como pimenta, cravo, especiarias, notas tostadas, tá, gente? Já o carvalho americano, olha aí a diferença, tá? Ele traz os aromas tipo baunilha, tipo coco, melaço, são alguns aromas aí mais adocicados, tá? Existem outras espécies de carvalho? Existe, o eslavo, o russo, tá? Mas o francês e o americano, eles são os tipos de madeira mais utilizadas, tá? Mas, mais uma vez, eu insisto, tá, gente? Eles quem? Os aromas, tá? Eles precisam obrigatoriamente estar acompanhados dos aromas primários da própria uva, tá? Os aromas da fruta, gente, os aromas da fruta. Quando o enólogo decide estagiar ou amadurecer o vinho dentro da barrica, ele está buscando conferir qualidade ao vinho, sempre batendo nessa tecla, gente, para não vir aquele aroma de madeira encobrindo tudo e tentando encobrir defeitos, tá? Eu vou falar aqui um pouco para vocês. A passagem por barril de carvalho, ela não agrega apenas aromas e sabores, mas também agrega outras características. Eu vou falar que eles alteram um pouco a composição química do vinho e ele pode trazer, olha só, a maciez, tá? Ele ajuda a quebrar, a madeira ajuda a quebrar o que a gente chama de dureza dos vinhos, que alguns vinhos são muito duros, são muito fechados quando saem ali da garrafa, então torna os vinhos mais aromáticos. Quando a gente abre um vinho que coloca na taça, a gente sente aquele aroma que exala, que toma conta do ambiente. Muitas vezes é resultado aí da barrica de carvalho, tá, gente? E também contribui com um tom de cor ali um pouco mais potente, tá? Tem também a função de amadurecimento. A madeira, ela possui microporos, tá, gente? Ela possui microporos por onde passa o oxigênio e vai atuar no amadurecimento do vinho ainda na vinícola, tá? Ainda na vinícola. Isso vai acelerando o processo de amadurecimento, fazendo com que o vinho saia para o mercado já um pouco mais pronto já para ser consumido, tá? Muito mais equilibrado. Tem a questão também dos taninos, tá? A uva pode possuir ali um pouco mais ou um pouco menos de tanino, naturalmente, tá? Mas aí elas vão se beneficiar dos taninos da madeira, se essa for a intenção do enólogo, de que a madeira transfira tanino para o vinho, agregando um pouco mais de corpo, um pouco mais de potência ao vinho amadeirado. Em contrapartida, a gente tem que lembrar que vale o que eu falo da madeira, tá? Geralmente, uvas com menos tanino, ela também possui menos potência de sabor, tem que ter esse equilíbrio. Eu vou bater sempre nessa tecla, tá, gente? É bem importante, tá, pessoal? Olha só, isso aqui é uma definição pessoal, é uma opinião minha, tá? É importante a gente ter claro que um vinho não vai ser melhor que o outro vinho pelo simples fato dele ter estagiado ou não em barricas de carvalho, tá? Dele ter amadurecido mais tempo, dele ter amadurecido menos tempo, ou ele simplesmente não ter passado em madeira nenhuma, tá? O que realmente importa para mim, olha só, essa é a dica de ouro, o que realmente importa, gente, é o equilíbrio, tá? É a harmonia, tá? Entre os aromas da madeira, os aromas do vinho, os aromas da fruta, tá? Por isso, escolher um vinho, olha só, escolher um vinho apenas por ser amadeirado, barricado ou não, pode não ser a melhor escolha para você, confrade, confreira. Veja bem,
Então é isso, confrade e confreiro. Olha só, na videoaula de hoje a gente aprendeu, vamos recapitular aqui, ó, quais são os aromas primários e secundários do vinho, as características de um vinho amadeirado, seus aromas, seus sabores, tá? Outras características que o estágio em carvalho agrega ao vinho, como maciez, como tanino, as diferenças entre os aromas da barrica francesa, da barrica americana, tá? A gente vai ter um vídeo totalmente dedicado aí às barricas de carvalho, como elas são produzidas, tá? Você vai conhecer a arte da tanoaria, é uma linda arte, a fabricação das barricas, é muito legal. Mas é isso aí, gente. Muito bonito mesmo, vale a pena, vocês vão ver. Mas, se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve aqui no canal, também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, tá? Vou mandar um salve aí, um grande abraço aos confrades e confreiras lá do Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu vou ficar aqui com o meu vinho barricado. Um forte abraço.